O PCP defende uma Europa solidária, de progresso e de paz. Passava então agora a palavra a João Frazão, que é membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Bem, meus amigos, como já foi dito, estamos hoje a proceder em todo o país ao Dia da Defesa da Soberania Nacional. Durante todo o ano passado fomos brindados pela importância e pela relevância da presidência portuguesa. Apesar da crise que graçava e continua a graçar no nosso país, tínhamos a presidência. Os salários perdiam poder de compra, os direitos dos trabalhadores e particularmente da administração pública eram atacados, as urgências, as maternidades encerravam, os serviços de saúde pioravam, mas nada disso interessava, pois José Sócrates, investido na sua qualidade de Presidente do Conselho, almoçava nos Estados Unidos com o criminoso Bush e ainda ia a tempo de lanchar com a patroa Angela Merkel, de que foi sempre um fiel representante. As guerras prosseguiam e prosseguem pelo globo, sucedem-se as mortes e a condenação de povos inteiros à miséria e à fome, mas podíamos estar descansados, pois José Sócrates corria em direto muitas vezes nas praças de todo o mundo e falava de paz e de prosperidade. No fim do ano veio o culminar deste processo, a cereja em cima do bolo. José Sócrates, o grande timoneiro europeu, e Durão Barroso, o tal que fugiu da grave situação em que deixou o país e foi fazer o sacrifício. Esta gente faz sempre sacrifícios de ir governar os destinos da Europa. Os dois, dizia, abraçaram-se e com um porreiro pá anunciaram fumo branco. Tínhamos tratado. E que tratado é esse? Que tratado é esse que foi apresentado como salvação para todos os males da União Europeia? E indo mais ao concreto, como hoje aqui já se fez a pergunta, que ganha Portugal com este tratado? E já agora a pergunta também se impõe. Porquê é que não ouvem os povos, e designadamente o povo português, sobre o Tratado da União Europeia? Sendo três perguntas, respondendo uma, está dada a resposta a todas. Esta não é mais que a velha, maldita Constituição Europeia, agora recaustada. A Constituição Europeia que os povos da Europa já rejeitaram. Este é o tratado que aprofunda o caráter militarista, neoliberal e federalista da União Europeia. Com este texto, Portugal e os trabalhadores e o povo nada ganham. Perdem, de facto. Este é o tratado sobre o qual os governos da Europa não querem que os portugueses se pronunciem por uma só razão. Por medo. Têm medo que os trabalhadores e os povos, que não são uma cambada de energúmenos, como muitos querem fazer crer, embora não lendo o texto, lhes possam apreender o conteúdo e recusem esse texto. Têm medo do debate das ideias e que haja quem, de forma clara, o PCP entenda-se, defenda a soberania nacional e o povo se ponha a pensar no que ganhou e no que perdeu com anos de políticas impostas com os grandes da União Europeia. E Sócrates, para além de ter medo de tudo isso, tem medo de que o povo português diga um rotundo não à sua política, utilizando o voto como arma de intervenção naquele momento. É de facto por medo que o PS e Sócrates deitaram às ortigas as promessas de referendar o tratado e hoje estão a ratificá-lo na Assembleia da República, nas costas e à margem dos portugueses. Afirmamos que o tratado é federalista, que é militarista, que é neoliberal. Não haja dúvidas. Do neoliberalismo e do militarismo já falaram a Inês e a Isabel Melo. A partir de agora, a propósito do federalismo, estão lançadas as bases para a criação do superestado da União Europeia. São criados os cargos de Presidente do Conselho Europeu, pondo fim às presidências rotativas e do alto representante da União para os negócios estrangeiros e para a política de segurança. A partir daqui, as competências exclusivas da União são substancialmente alargadas, passando a incluir as regras de concorrência do mercado interno e a conservação dos recursos biológicos do mar, para além da política comercial comum, da União Aduaneira, da política monetária, da zona euro e dos acordos internacionais. Nós, que temos a maior costa da Europa, que
temos a maior zona económica exclusiva, deixaremos de ter capacidade de decidir sobre as nossas pescas e os nossos recursos marinhos. E por um lado, nós já sabemos que significado tem a política comum de pescas, e por outro, ninguém pense que eles estão preocupados em defender os recursos. Querem é alargar as possibilidades de pesca a outros países que não foram abatendo a frota como nós próprios. E em muitas outras matérias, as instâncias supranacionais vão passar a mandar mais que os órgãos nacionais democraticamente eleitos, com a agravante de poderem interferir em domínios que afetam o cotidiano das pessoas. Mercado interno, política social, coesão, agricultura e pescas, ambiente, defesa dos consumidores, transportes, energia, espaço de liberdade, segurança e justiça. De hora em diante, estas políticas nacionais e logo a nossa vida são subordinadas às regras do mercado capitalista, garantidas por, diz o tratado, um sistema que assegura a concorrência, que assegura que a concorrência não seja falseada. Dito de outro modo, os Estados terão dificuldades crescentes para financiar os serviços públicos, apoiar as micro e pequenas empresas ou a economia social. Não é por acaso que em matérias de serviços públicos a ação do governo do PS, que é Isabel Mel. Mas há mais. Este tratado está feito com a introdução dos novos esquemas para a obtenção de maiorias, para que nenhuma decisão possa ser tomada contra a vontade dos 4 maiores Estados da União Europeia, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Há, de facto, um reconhecimento constitucional do Diretório dos Grandes, que já hoje determina o rumo do essencial das políticas comunitárias, das quais também são esses grandes os principais beneficiários. Este grupo de países, com a Espanha e a Polónia, dominarão igualmente a maioria dos deputados no Parlamento Europeu. Portugal perde a possibilidade de impedir uma decisão que vá contra o interesse nacional. Portugal perde o comissário permanente na Comissão Europeia e perde 2 deputados no Parlamento Europeu. A Assembleia da República perde o direito de se pronunciar vinculativamente sobre um importante conjunto de matérias. Perguntar-se-á então, e ninguém ganha? Ganham desde logo os grandes países com a Alemanha à cabeça, e ganham os grandes consórcios e as multinacionais que ficam com a possibilidade de decidir a partir dos governos nacionais. Portugal perde de facto. O que Sócrates e o PS fizeram foi vender a soberania nacional a patacos, foi vender a soberania nacional contra o projeto, contra os valores, contra os ideais da Revolução de Abril. Aquilo que se impunha a Portugal e à presidência portuguesa era defender os interesses nacionais e não estar ao serviço da senhora Angela Merkel. É neste quadro de exigência do novo rumo para a integração europeia que hoje, por todo o país, o PCP reafirma a sua recusa do novo tratado para a União Europeia e apela a todos, ao povo português, para que se mobilize, para que organize as suas vontades para a necessária ruptura com esta integração europeia, contrária à soberania e aos interesses nacionais, à causa do progresso social e da paz na Europa e no mundo.